Caríssimos e caríssimas, queridos alunos e aqueles que nos acompanham, Osório, a Câmara de Vereadores de Osório vai receber nessa semana um pedido de cassação de mandato de vereador. E aí, em virtude disto, alguns alunos nos encaminharam mensagens, porque essa temática nós tratamos no curso preparatório para o concurso de Osório, no CERF Educacional. E aí nós começamos a conversar com alguns alunos e algumas dúvidas pairavam sobre essa temática. Uma delas, está em discussão se esta sessão vai ser transmitida ao vivo, se será gravada ou se será uma sessão aberta. Bom, primeiro ponto, a sessão aberta nós temos restrições de ordem sanitária. Penso que não vai ser liberada a presença de pessoas na sessão. Segundo ponto, uma sessão gravada e disponibilizada posteriormente. Penso que não é também a forma adequada de se conduzir esta situação. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores ela já tem uma prática que é a transmissão ao vivo das suas sessões. E não haveria motivo para que não ocorresse esta transmissão ao vivo numa situação como esta, em decorrência do que a própria lei orgânica estabelece. Vejam, para quem não está habituado a concursos municipais e também as questões de legislação, o que é a lei orgânica? A lei orgânica é a lei mais importante de um município. Então vejamos, em âmbito federal nós temos a Constituição Federal. Em âmbito estadual nós temos a Constituição Estadual. E em âmbito municipal nós temos Constituição? Não. Nós temos lei orgânica. Então, por isso que não existe constituições municipais. Existem leis orgânicas. Então, a lei orgânica ela é a principal lei de um município. E ela que estabelece regras gerais para as questões que vão impactar na cassação de mandato. Bom, e sobre as sessões da Câmara? Nós temos o artigo 16. As sessões da Câmara serão públicas. E o voto será aberto, salvo nos casos de votação secreta previstos nesta lei orgânica. E aí vejam vocês que interessante. A votação da cassação de um vereador, ela é secreta. Ou seja, eu não vou definir vereador A votou para cassar ou votou para arquivar. Eu não vou definir qual vereador votou em que sentido. Mas vejam, a votação ela é secreta. Isso quer dizer o quê? Que o escrutínio é secreto. A votação e a apuração do voto. E eles só vão dar o resultado. Mas a sessão, ela é aberta. Não é motivo para tornar uma sessão fechada o fato de nós estarmos analisando a cassação de um vereador ou a autorização do processamento deste processo de cassação. Então a sessão ela é pública. Por quê? Porque a lei orgânica não estabelece que a sessão vai ser secreta. O voto é secreto, a votação é secreta, mas não a sessão. Então, na minha visão, em virtude deste período que nós estamos vivendo de pandemia, seria sim caso de transmissão ao vivo da sessão. Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, quanto ao processamento, como é que funciona? Quais são os passos de um processo de cassação? Eu vou passar com vocês. Quem estudou no concurso para Osório já viu. Tá? E quem está estudando para outros municípios, claro, cada município altera um pouquinho, mas a ideia ela é a mesma. Tá? Mudam às vezes os quórums, mas os princípios eles são os mesmos. Muito bem, vamos lá. Esse é o artigo 16 da Lei Orgânica. O artigo 23, ele vai nos estabelecer os casos em que um vereador poderá perder o mandato. Então vamos lá. O 23 nos diz o seguinte: perderá o mandato o vereador que incidir nas vedações previstas no artigo 21. O que é o artigo 21? O artigo 21, meu pessoal, é aquele artigo que vai tratar das situações que vão envolver a expedição do diploma e a posse. Tá? Isso cai em concurso, cai em tudo que é concurso. E quem estudou para o nosso concurso de Osório, a gente fez um aulão e eu disse, estudem esse artigo que vai cair no concurso de Osório. E aí
caiu. Caiu. Sempre cai. Então, se vocês estiverem estudando para outro concurso de município, vocês peguem que cai, tá? Que é as questões da diplomação e da posse. O que o vereador não pode fazer depois de diplomado e o que ele não pode fazer depois da posse, tá? Então, isso muda um pouquinho de município a município. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa ou atentatórios às instituições. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Isso aqui é o artigo mais abrangente, o inciso mais abrangente, tá? Deixar de comparecer em cada período legislativo sem motivo justificado e aceito pela Câmara a terça parte das sessões ordinárias ou as 5 sessões extraordinárias, perder ou tiver suspensos os direitos políticos, sofrer condenação criminal transitada em julgado, quando o decretar a Justiça Eleitoral. Bom, então essas são as situações que podem levar à cassação de um mandato de um vereador. E aqui sobre o voto que eu falei para vocês, artigo 24. O processo de cassação do mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 21 e legislação federal assegurada defesa plena ao acusado. Tem que ter direito de defesa. E aqui, parágrafo 1º, a perda do mandato, no caso dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23, que a gente viu, será decidida pela Câmara de Vereadores por voto secreto, o voto é secreto, mas a sessão não quer dizer que seja secreta, e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Bom, aí vejam vocês a alteração que nós temos. Prefeito para ser cassado é votação de 2/3. Vereador é maioria absoluta, é um quórum menor. Então, vereador é maioria absoluta, prefeito 2/3. E o processamento? Nós vamos divulgar depois também desse vídeo este mapa aqui para vocês, que essas são as etapas do processo de cassação. Quem trabalhou com a gente no concurso, quem estudou com a gente para o concurso de Osório, já viu isso. E também nos outros cursos que nós temos para outros municípios, a gente sempre elabora esses mapas aqui. Então, esse aqui é o mapa de organização do processo de cassação. Então, vai começar com uma denúncia escrita, que vai ter que ser aprovada. Primeiro, se aprova o processamento, para depois ocorrer a cassação. Então, não é chegar qualquer documento lá, tá, na Câmara de Vereadores, e ocorrer já a cassação do vereador. Não ocorre dessa forma. Primeira situação é aprovar o processamento, e aí também será por maioria absoluta. Se fosse prefeito, seria 2/3, então é maioria absoluta. E aí, com a aprovação por maioria absoluta, serão sorteados 3 vereadores que serão a comissão processante. E aí, esta comissão processante que vai organizar todo o encaminhamento do processo de cassação. E aí, essa comissão processante vai estabelecer, será por 3 vereadores. Essa comissão terá 5 dias para notificar o denunciado, tá? Notifica o denunciado em 3 dias e ele vai ter 10 dias para apresentar uma defesa prévia, tá? Esses são os passos. Até mesmo poderemos ter testemunhas, tá? Até o máximo de 10 testemunhas. Concluída a instrução, o denunciado apresentará razões. O que é concluída a instrução? Ouviu todo mundo que tinha para ouvir, juntou todas as provas que tinha para juntar nesse processo, vai ser concluída a instrução. O denunciado apresentará razões escritas no prazo de 5 dias e após, a comissão processante emitirá parecer final. Na sessão de julgamento, os vereadores poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. Então vejam vocês, como é que nós não vamos fazer uma sessão pública se os vereadores vão fazer toda essa defesa, essa manifestação? Claro que esta aqui é depois da instrução
já. E aí considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, se for prefeito, ou maioria absoluta, se for vereador. Então este é o processamento. Tá? Este processo ele tem que terminar em 90 dias. Depois nós temos outros slides também aqui que nós vamos disponibilizar para vocês, analisando um pouco mais deste processamento. Para quem quiser ainda, tá, saber estes fundamentos que estão aqui e este processo, como está posto, é no artigo 59 da Lei Orgânica do município de Osório. Portanto, não é com uma sessão que se resolve um processo de cassação, não é assim que funciona. Tá? Nós temos todo um encaminhamento de um processo e o primeiro passo é a aceitação do processamento. E, na minha visão, maioria absoluta. E é o mesmo quórum para ocorrer a cassação do vereador. Se fosse prefeito, 2/3. Vereador é maioria absoluta. E quem é que faz? Quem fizer esta denúncia é aquele que vai organizar as provas contra o vereador. Tá? Isso é uma situação importante também que temos na nossa lei orgânica. Ok, pessoal? Nos acompanhem. O CERF Educacional está entrando no YouTube também, então acompanhe a nossa página no YouTube, também nas redes sociais, e vocês terão novos vídeos sobre assuntos diversos nas nossas plataformas. Forte abraço a todos e nos acompanhem. Tudo de bom!